da posse. Hoje eu vou um bom dia e hoje eu vou orar sobre a EBD. Deus Pai, obrigado por estar nos proporcionando esse dia tão maravilhoso, Deus. Obrigado, Deus, por abençoar, Deus, todos que vão na sua casa. Obrigado por abençoar a pastora Marliette e o pastor Wagner, Deus. Obrigado por abençoar o grupo de jovens e de louvor. Eu queria, Deus, te pedir obrigado, Deus, porque todo dia nós temos alimentos, Deus, e muitas pessoas não têm, Deus. Obrigado, Deus, por nós termos uma cantina, Deus, e obrigado pelas bênçãos que o Senhor dá na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, queridos irmãos da CIB da Posse. Vamos dar início a mais uma EBD. Mas você já agradeceu a Deus hoje pelo fato de estar vivo? Por ter tido a oportunidade de acordar e levantar? Então agradeça, porque este é o dia que o Senhor nos fez. Então sejamos alegres e gratos neste dia. E faça o dia de alguém também feliz. Ligue para alguém que você não fale há muito tempo. Fale com aquela pessoa que de repente aquela pessoa está esperando uma ligação sua, né? Então faça o seu dia mais feliz e do outro também. E para continuar esse momento de ajudar o outro, de fazer o outro feliz, hoje, terceiro domingo do mês, nós sabemos que é dia da ação social da nossa igreja. Então você que botou o seu nomezinho lá no grupo da igreja, no grupo da MCM, doando os alimentos, não esqueça de levar hoje à noite. E na hora do dízimo, você tá tendo a oportunidade de levar lá na frente e colocar no altar. E será muito bem-vindo. Esses alimentos ajudam muito aqueles que mais necessitam, né? E hoje também, irmãos, terceiro domingo do mês de agosto, é o dia do Jovem Batista, né? É comemorado o dia do Jovem Batista todo o terceiro domingo do mês de agosto. E eu vou deixar um versículo em nome da liderança da juventude para todos os jovens, incluindo a mim e ao Mano, né? Que também somos jovens e fazemos parte desse grupo. Vou estar lendo um versículo e prestem atenção. Se encontra em 1 Crônicas 16:34. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, juventude, eu quero deixar esse versículo para as nossas vidas, que nós possamos ser gratos todos os dias. Como muitos falam aquela frase, né, popular, Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom. Que nós possamos ser gratos a Ele em tudo que Ele fizer. Não só no momento de alegria, mas no momento das aflições também. Devemos render graças a Ele. Porque Ele é bom em todo o tempo. Que nós possamos continuar trabalhando na casa de Deus, sem cessar, sem desanimar, que o desânimo não nos alcance, né, de forma alguma. E se um dia vier nos alcançar, que nós possamos pedir força ao Senhor para que possamos prosseguir para o alvo. Estamos juntos nessa caminhada. Como eu sempre falo, eu não sou líder, Mano não é líder, nós fazemos parte de um grupo de jovens. Então sempre contamos com vocês e somos muito felizes em poder fazer parte desse grupo, né? Parabéns pelo nosso dia, jovens. E agora, dando início à nossa EBD, né? Que hoje o tema da nossa EBD da nossa lição, no caso, né? É generosidade e os bens materiais. O texto base se encontra em 1 Timóteo 6,17, que diz assim, irmãos, vou estar lendo. Os irmãos me acompanhem, por favor. 1 Timóteo 6,17. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza,
mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Amém. Irmãos, a nossa lição, ela fala sobre o materialismo, né? Como já diz o texto, como já diz o título, generosidade e os bens materiais. Então, a nossa lição, ela vai abordar muito sobre os bens materiais, sobre essa parte do materialismo, como nós devemos lidar com os bens materiais, né? Que hoje em dia o materialismo ele tem influência muito grande no nosso meio, né? Ele tá tornando as pessoas avarentas, estão fazendo com que as pessoas fiquem doentes por conta dos bens materiais, por querer sempre mais, e às vezes a pessoa não tem nem razão de querer ter, mas só quer ter pelo prazer de ter, sem necessidade, né? E hoje os seres humanos, a maioria, não vamos generalizar, mas uma grande parte, eu digo mais, até mesmo os jovens e os adolescentes, querem aquilo que não podem ter, porque vem na internet, na mídia, aquele celular, aquele bem da moda. E por não conseguir, naquele momento, acaba se entristecendo, acaba ficando doente, né? Porque não consegue ter aquilo no momento. Mas sabemos que há momento para tudo, né? E nós não devemos desejar aquilo que é do próximo, ou então aquilo que está um pouquinho longe do nosso alcance, não é mesmo? E na introdução, até citam uma história que é bem comum, né? E a gente vê muito dessa história por aí, né? De um pai onde ele trabalha a vida inteira para sempre dar o melhor para sua família. Só que ele trabalha tanto que ele esquece, ele visa tanto a parte material, né, que esquece do principal, que é estar junto com o seu filho e com a sua esposa. E quando ele se dá conta disso, ele se vê um homem triste, se vê um homem sem amor, porque o tempo passou e ele não tem atenção e nem o carinho, o amor da sua família. Então, irmãos, isso é muito difícil, né? Nós vemos muito isso por aí, onde as pessoas têm buscado cada vez mais os bens materiais, têm feito dele sua dependência, né? Tem se apegado a esses bens materiais. Mas na lição, é isso que nós vamos ver hoje. Como devemos lidar com essa parte, né? Não é errado, né? Você querer conforto, ter o seu carro, ter a sua casa, fazer aquela viagem. Não é errado. O erro está na dependência, né? De querer, de transformar esses bens em prioridade na sua vida. Então nós vamos aprender isso nessa lição. É uma lição bastante interessante. Então eu peço que os irmãos fiquem bem atentos, que nós vamos ter hoje 2 professores e eles estarão explicando os próximos tópicos, tá bom? Então que os irmãos, que o Espírito Santo abra a mente dos irmãos e que os nossos professores falem somente aquilo que o Senhor colocou no coração deles. Então, ótimo estudo e fiquem com Deus. Até mais tarde. Olá, CIB da Posse, bom dia. Fomos convidados para participar com vocês dessa EBD, desse domingo. Estamos muito felizes por isso, né? Porque fazemos parte dessa família, mesmo estando longe. Para quem não nos conhece, eu sou a Lidiane, esse daqui é meu esposo, Eric. Nós moramos em Portugal, mas fazemos parte ainda, e sempre faremos,
parte dessa igreja que sempre nos acolheu com muito carinho. E estamos muito felizes por isso. O Eric vai ler agora e vai falar sobre o tópico 1, saber resistir. Bom dia, irmãos. Estou muito feliz de estar aqui hoje, apesar de estarmos um pouco distante, como a Lidiane falou, e eu até um pouco mais distante, porque eu trabalho um pouco mais longe do que Portugal, né? Mas sempre que nós podemos, nós estamos acompanhando, estamos sempre olhando o grupo, né? Olhando o canal no YouTube, e sempre acompanhando a palavra, as pregações, as notícias, observando quantas pessoas são curadas, até mesmo as notícias tristes. Mas nós temos que saber para que possamos incluir, né, os familiares nas nossas orações. Bom, vamos ao tema da lição, né? O tema da lição é saber desistir, é o tópico 1. Eu vou ler e vou aos poucos, né, tentando explanar da melhor maneira possível. Bom, o apóstolo Paulo fez um apelo aos irmãos de Corinto. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. As tentações são camufladas para nós naquilo que nos dão prazer e conforto. Elas se apresentam para nós como descanso daquilo que é a nossa obrigação e dever. Somente com o discernimento espiritual, por meio da reflexão na palavra e da oração, podemos encontrar o escape e vencer as artimanhas do inimigo. Né, o que eu consigo entender é que nós temos que saber resistir, né, das coisas que aos nossos olhos parecem bem. Né? Quando nós chegamos aqui em Portugal, eu e a Lidiane, uma coisa que me agrada muito é carro. Eu adoro carro. E eu sempre vejo muitas BMWs, muitas Mercedes, e são carros muito comuns, né, de muito fácil acesso. O que no Brasil é muito difícil, aqui é muito fácil. Né? Eu consigo comprar um carro que é de uma marca muito comum, com o mesmo valor eu consigo comprar um carro que é de origem importada. Mas se paga um alto preço, né? O carro é financiado em 10 anos. E eu entendo que eu tenho que me resistir a isso. Eu tenho condições de pagar as parcelas, mas são 10 anos, né? São 10 anos da minha vida, 10 anos trabalhados, onde eu iria ficar preso a uma prestação. Né? Nós não sabemos os planos de Deus, não sabemos o futuro, que o futuro, né, nos reserva, de certa forma, mas nós temos que saber resistir a isso, porque nos é de muito fácil acesso. Né? Então eu acho que nós temos que sempre pedir a direção, pedir oração para Deus. E nós pedimos oração. Eu cheguei, fiquei fascinado com aquilo, né? Graças a Deus eu tenho a Lidiane, que é um pouco mais centrada do que eu em certas coisas, mas eu pedi direção a Deus. Eu queria comprar uma Mercedes, de tão simples que é comprar uma Mercedes aqui, mas nós oramos e não era o nosso tempo, né? Não era aquele tempo que deveríamos ter Mercedes. E compramos um carro muito, muito básico, muito simples, muito mais simples do que nós pensávamos que poderíamos ter, porque nós tínhamos condições de comprar outro. Condições assim, fazendo prestações, fazendo dívidas em coisas que não seriam tão necessárias. Nós tivemos um carro mais antigo, muito mais antigo, mas que supriu toda a nossa necessidade durante um bom tempo aqui. Né? Então, saber resistir, né, como diz aqui, nós temos que seguir a palavra de Deus, né, a palavra do Senhor, e orar sempre pedindo direção. E pedindo discernimento, porque muitas vezes, né, através de situações, ou através mesmo da sua esposa, né, do seu cônjuge, da sua familiar, né, Deus os usa para nos trazer uma informação, para nos trazer indicar uma direção, e nós não conseguimos perceber, porque nós estamos tão fascinados com aquilo que nos enche os olhos, que nós não temos o discernimento para enxergar. Então, toda vez que a gente ora pedindo uma direção, né, pedimos discernimento para que possamos enxergar, né, enxergar como o Senhor quer falar e ter paciência para quando o Senhor quer falar. Quando o Senhor quer falar. Vamos continuar aqui a leitura. É muito fácil deixar que as coisas materiais dominem nossa vida. Diariamente somos bombardeados pela mídia, com propagandas prometendo felicidade em produtos que nem sempre podemos ou precisamos comprar. Até mesmo prometem alguma experiência estimulante que trará uma suposta realização pessoal. Assim, muitos são levados pela roda do consumo, para logo em seguida, insatisfeitos, desejarem algo mais. Foi o que eu acabei de falar a respeito do carro, né? Mas realmente nós somos bombardeados, né?
por exemplo, coisas que nós não temos no Brasil, coisas materiais, né? Focado aqui em materiais, máquina de lavar louça, né? Assim, nós somos brasileiros, né? Nascemos no Brasil, vivemos nossa maior parte da nossa vida, né? Temos apenas 3 anos em Portugal e nós nunca tivemos máquina de lavar louça. E chega aqui e você vê uma máquina de lavar louça, que lava louça com água quente, esteriliza e nos dá muitas opções e é de fácil acesso também. Só que aí você fica pensando assim, cara, aquele dinheiro que você vai dispor para comprar uma máquina de lavar louça, será que você não poderia investir em outra coisa, em outro bem? Talvez um curso, uma especialização, investir em algo que seja ativo, em algo que vai te dar retorno. Você consegue viver sem uma máquina de lavar louça, nós vivemos a nossa vida toda. Só que a mídia, né, quando você chega numa loja de departamentos, aquilo é tão estimulante, aquilo enche os seus olhos, né, torna a tua visão tão satisfatória que você tem vontade. Não só aquilo, mas na Europa, né, em si nós temos acesso a muitas coisas, né? Nós temos uma máquina aqui que é um robô que se chama Bimby, e esse robô ele tem receitas instaladas nele, vai te dando passo a passo, né? Ele é um robô que ele esquenta, ele aquece, ele tritura, ele prepara o alimento, ele pesa, você vai colocando as coisas, ele vai pesando, então assim, enche os olhos. Só que um equipamento desse custa 1.000 euros. 1.000 euros é mais de um salário mínimo, né? Mas você consegue parcelar. Só que é um investimento muito alto para algo que não vai te dar retorno, vai ser um passivo na sua vida, né? E eu acredito que falando de uma forma mais econômica, né, de uma forma mais financeira, talvez Deus não seja a favor do passivo, porque é algo que não vai te dar retorno, né? É algo que não vai te dar uma certa estabilidade. Deus não quer, né? Eu tenho essa convicção que você fique preso em uma prestação ou que você faça dívidas, né? Nós precisamos ter uma vida plena na nossa vida econômica também, tanto na nossa espiritual. E tudo está interligado, tudo está ligado. Olá, irmãos. Continuando a lição, né? Tive que cortar, porque senão ele vai falar o tempo todo, vai falar até a minha parte. Guardar ou doar. Há um desejo da parte de Deus, expresso nas Escrituras, mostrando que ele deseja bem mais de seus filhos do que simplesmente escapar das tentações do materialismo. Deus deseja que experimentemos uma alegria verdadeira, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Atos 20, 35. A generosidade e o egoísmo não podem existir. Irmãos, então, o que eu entendo disso é que precisamos ter alegria. Não só fazer porque temos que fazer. Ajudar porque temos que ajudar. Não, precisamos fazer com alegria, né? Precisamos ter para doar, né? Ter Prazer, empatia, né, pelo nosso irmão, ter prazer em doar, ter prazer em ajudar, né? E não só da boca para fora, né? Temos que ter prazer mesmo e alegria no nosso coração. Temos o exemplo das igrejas da Macedônia, que estava passando necessidade. Num primeiro momento, poderia parecer que os membros não estivessem dispostos a doar. Porém, pela graça de Deus, eles não apenas se dispuseram a doar, mas contribuíram além do que podiam. Ficaram felizes em poder ajudar os irmãos de Corinto. Embora estivesse vivendo uma extrema pobreza, que exemplo de corações generosos, transformado pelo poder do Evangelho. Então aqui é um exemplo, né, que a palavra de Deus, né, que a nossa bússola, né, que é a palavra de Deus, nos ensina é isso. Eles estavam passando por um momento de necessidade, mas mesmo assim eles se dispuseram em ajudar, né? E continuando aqui, essa atitude dos cristãos da Macedônia está em total contraste com o materialismo egoísta que é constatado hoje na vida de muitos, quando se permite dominar pelos seus bens materiais, escolhendo suas mãos para a assistência dos desesperados. Que o exemplo dos macedônios sirva de exortação para nós.
em relação aos repartir com os necessitados, você se percebe generoso ao dispor de algo em função de outra pessoa. Somente cristãos cheios do amor de Cristo poderiam ter feito o que fizeram, e esta é a arma capaz de enfrentar a ganância. O amor altruísta no coração para expulsá-la de vez e substituí-la pela generosidade. Amém. Então aqui, né, Deus já fala pra gente, né? Jesus já deixa, né, pra gente que isso foi um exemplo, né, de muito amor, né? E de muita generosidade. E só cristão cheio, né, do poder de Deus, né, cheio com o coração voltado, conseguiria fazer tal coisas, né? Que era ajudar mesmo sem ter condição, né? Fizeram muito mais do que podiam. Muito mais, né? Às vezes a gente pode fazer e isso a gente tem que todos os dias trazer para a nossa vida. Porque às vezes deixamos de fazer algo para alguém, né? E a gente precisa fazer o quê? Porque às vezes a gente está cansado, né, irmãos? A gente fica cansado do dia a dia, a gente aqui também tem uma vida de correria, né? Mas mesmo assim, nós precisamos fazer, né? Ajudar o próximo, né? E guardar o ensinamento de Jesus. Não bens materiais, porque os bens materiais, a gente buscando a Deus, Deus dá, né? E a gente tem que levar esse amor, que é de dar com alegria. E é isso. A aula vai continuar com os outros irmãos, mas é isso que Deus falou nos nossos corações hoje. Tá bem? Um beijo. Olá, queridos da Cibo da Posse, bom dia a todos, graça e paz do Senhor a todos. Estamos aqui neste domingo maravilhoso para continuarmos a nossa lição de hoje, que tem por título Generosidade e Bens Materiais. Estou incumbido de trazer o tópico 3 e 4 aqui, a conclusão, e o título e o texto base fica lá em 1 Timóteo 6,17, que diz assim: Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham as esperanças nas incertezas das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Os bens materiais podem constituir de uma grande tentação. As pessoas, de fato, os materializa e acaba sendo influenciados, tornando-nos muito acessíveis à avareza, né? Que infelizmente é uma coisa péssima, né? Ser avarento, né? A avareza, ela vem, na verdade, a palavra avareza, ela vem da palavra latim avaritia, né? Que quer dizer apego aos bens, ao dinheiro, a todos os bens materiais, não se preocupa com outra coisa além dos bens materiais, né? É aquela pessoa que não demonstra generosidade, é uma pessoa mesquinha, né? Uma pessoa que assim não é generoso com nada, só quer tudo para si, nada, não gosta de ajudar as pessoas, só querem mais e mais só para si, né? Achando que quando morrer vai levar tudo para o túmulo, né? Assim que as pessoas dizem, né? As coisas vão pouco a pouco assumindo tanta importância que os relacionamentos têm ficado enfraquecidos. Como no caso de um chefe de família, vamos dar o exemplo, um chefe de família que trabalha demasiadamente para dar o melhor conforto para a sua casa, para a sua família, né? Mas em contrapartida, ele se esquece de dar o tempo à esposa e aos filhos, né? E afinal ele se vê infeliz com todos os bens materiais, né? Pois está sem sua família. Do que adianta a pessoa ter bens materiais da pessoa idolatrar o dinheiro, idolatrar tudo aquilo que tem e não ter tempo para a família, não ter tempo para os filhos, não ter tempo para a igreja, não ter tempo mais nem para Deus, né? Porque a pessoa fica tão frustrada nessa coisa de
de querer muito para si, eu quero mais, e quanto mais eu tenho, mais eu quero, e acabam se esquecendo, né? Que às vezes tem a esposa, que tem filhos, que precisam dar amor à esposa, amor aos filhos, e acabam fazendo ao contrário, né? Ao invés de dar amor aos filhos e à esposa, ficar dando amor aos bens materiais, amor ao dinheiro, amor ao carro, amor à casa, né? E outros bens materiais que assim não tem tanta importância assim na vida dessa pessoa, né? É isso que precisamos pensar, né? Será que realmente estamos deixando de dar amor a quem realmente precisa ser amado, e estamos dando amor a algum bem material que nós temos, né? Eu tenho dinheiro, mas eu preciso de mais, aí você fica com aquilo na cabeça e precisando de mais e querendo mais e mais e mais de bens e bens e bens, e se esquecendo que você tem uma esposa para dar amor, um filho para dar amor, uma mãe, um pai, um irmão para dar amor, pessoas que realmente precisam de você, né? Esquecendo que do maior significado que o amor, que é Deus. Até isso as pessoas estão se esquecendo. Aqui no tópico 3 diz reconhecer a quem pertence, né? Do Senhor. O Senhor nos ensina duas coisas, né? Na verdade, com isso. Uma que é a propriedade, né? A terra e todos os seus recursos são, de fato, do Senhor, né? Deus fez a terra, né, para a gente poder cuidar, para a gente poder estar aqui cuidando de tudo, né? Mas a terra é do Senhor, nós somos do Senhor, nós somos propriedade do Senhor, nós somos propriedade do Espírito Santo de Deus, né? E Deus deu a terra para a gente poder cuidar de tudo aqui. Não é querer ser melhor do que ninguém, não é querer estar à frente de ninguém, não é querer tudo que a gente querer mais e mais, porque eu acredito que o Senhor faz tudo do jeito certo. Independente se você tem mais ou se você tem menos, Ele vai te dar na medida certa, do jeito certo, na medida possível para você poder viver. E o segundo é a origem. A terra tem a sua origem em Deus, e Ele oferece ao homem para nela viver e cuidar. Era o que eu estava falando. A origem é nossa, de poder estar aqui, mas a terra é de Deus. Tudo que nela há é de Deus, né? Nós estamos aqui com simples intuito de poder cuidar da terra, de poder cuidar de tudo isso aqui, né? Não de querer tirar do outro, não de querer ser mais do que o outro. Apenas cuidar daquilo que realmente Deus nos deu, né? Que foi a terra, que nos deu a saúde para poder estar de pé todos os dias, para levantar, para trabalhar. Não querer ser mais do que ninguém, não querer ter mais do que ninguém, porque Deus dá a medida certa para cada um. Amém? Aqui no tópico 4, mais importante dar valor àquilo que é eterno, né? O texto lá em Lucas diz que o retrato do que o egoísmo provoca no coração humano, que é a vaidade, né? Jesus lembra aquele que está à sua volta que a vida tem um fim e dela nada se leva, por mais precioso que seja os bens alcançados, né? Porque tem muita gente que tem uma vaidade impressionante, né? Assim, de mostrar realmente tudo aquilo que tem, né? De mostrar todo o dinheiro que tem, de mostrar, nossa, a minha casa é linda hoje, agora então com as redes sociais que a gente pode mostrar a nossa vida, né, para o mundo. Então agora as pessoas fazem isso, né? Compra uma casa linda, compra uma mansão, vai lá e mostra para todo mundo. Compra aquele carro, né, aquele carro do ano super caro, vai lá e mostra para todo mundo. Mas a pessoa quer mostrar aquilo que ela tem.
quer mostrar, fazer inveja para outras pessoas, para demonstrar que ela tem mais do que você. Não para mostrar que que é uma bênção que Deus te deu, não. Ela quer mostrar aquilo que realmente ela tem, porque ela tem melhor do que você, ou ela tem mais do que você. Mas Deus diz daqui, na palavra de Deus diz que não adianta a pessoa ter o melhor carro, não adianta a pessoa ter milhões na conta, não adianta a pessoa ter a melhor casa, não adianta ter a melhor roupa. Se quando for embora, não vai levar nada disso. Deus te dá condições de você poder ter, sim, dá. Lógico que dá. Mas não para você ser vaidoso com nada. Não para você jogar na cara de ninguém. Deus te dá o melhor dessa terra. E o melhor dessa terra você tem que realmente usufruir. Mas usufruir da melhor maneira. Não colocando pessoas para baixo, pisando nas pessoas para ser melhor do que ninguém. Paulo diz lá, vaidade nada mais que a vaidade. Né? Isso nada vai te levar aos céus. Pelo contrário, vai te levar para o inferno. Infelizmente a gente tem que falar, mas vai levar para o inferno. Né? Então precisamos ter a consciência de que tudo aquilo que nós temos realmente foi Deus quem nos deu. É Deus quem nos dá. Né? O avarento é sempre alguém insatisfeito. Vejamos na matemática do apego aos bens. Ganância mais avareza mais vaidade é igual insatisfação. Quem não conhece uma pessoa que é avarento? Aquela pessoa que sempre tem, mas nunca está satisfeita com aquilo. Sempre acha que precisa de mais. Né? Isso é terrível aos olhos do Senhor. Né? Deus te dá condições de você ter, né? Mas você acha que você sempre tem que ter mais. Você sempre tem que ter mais do que aquilo que Deus te dá. A gente vê vários exemplos por aí de pessoas que eu ganhei um bom dinheiro num sorteio, eu ganhei na Mega Sena, eu ganhei tal, eu ganhei não sei aonde, eu ganhei isso, eu ganhei aquilo, mas para a pessoa, ela nunca está satisfeita. A pessoa ganhou 200 milhões na Mega Sena, mas ela quer jogar de novo para ganhar mais 200 milhões, porque ela vai ficar com 400 milhões. Então ela acha que 200 milhões não é bom para ela. Mas o apóstolo Paulo e Deus diz realmente nas Escrituras que nada disso é bom aos olhos de Deus. Que a pessoa não vai levar nada disso. Que ao final de tudo vai infelizmente perder a salvação por causa de ser avarento, por causa da vaidade. Né? Com uma atitude assim, seus olhos se fecham para a realidade espiritual. Porque aí você vai começar a ver as coisas com outros olhos e vai se esquecer até que você é evangélico. Né? A gente vê exemplos, às vezes, de pessoas que... a pessoa pede tanto a Deus. Deus, por favor, me dá um carro. Poxa, eu preciso tanto do carro. Quando o Senhor me der o carro, é para a obra de Deus. Não é só para mim, é para a obra de Deus. Aí Deus vai, abençoa a pessoa e dá o carro para a pessoa. Aí no culto... Né? Acaba o culto lá na igreja, lá a pessoa vai lá, né, exibir o carro que Deus deu, né? Aí acaba o culto, tem um irmãozinho que mora lá na sua rua, mas o irmãozinho não tem carro. Aí você que lá atrás pediu, né, a Deus tanto o seu carrinho para ser abençoado e para abençoar vidas, o teu irmãozinho vai para casa de ônibus ou vai para casa a pé e você não tem, né, aquela capacidade de levar o teu irmãozinho, né, ali dar uma carona pro teu irmãozinho ir para casa. Então na hora de pedir, é muito bom de pedir a Deus, mas na hora que realmente Deus abençoa, muitas pessoas esquecem, a gente esquece, as pessoas esquecem da realidade, que é a realidade de que você pediu para ser uma bênção, mas infelizmente a vaidade te deixou subir a cabeça e fazer com que você... deixa pra lá. É meu, foi eu que ganhei. Então, as pessoas deixam pra lá.
né? As coisas deixam para lá, a espiritualidade deixa para lá, Deus deixa para lá. Mas infelizmente as pessoas têm perdido a espiritualidade às vezes infelizmente por causa disso. E não podemos perder a espiritualidade em Deus. Não podemos esquecer que tudo nessa terra foi Deus quem nos deu, né? O dinheiro, o carro, os bens, tudo é Deus quem nos dá, né? Então nós temos que primeiramente agradecer a Ele, né? Por tudo que Deus realmente nos dá. E não querer fazer com que tudo aquilo que Deus nos dá a gente use como né, armas para fazer inveja para o irmão, para que a avareza venha tomar conta do seu coração, que a vaidade venha tomar conta do seu coração. Faça o melhor para Deus. Faça o melhor para Deus. Salomão nos adverte sobre a brevidade da vida. Faça bem feito qualquer coisa que você estiver que fazer, porque depois da morte, para onde vai, não se pode fazer planos, nem trabalhar, nem aprender, nem ganhar conhecimento. Então Salomão, que foi o sábio dos sábios, né, já diz aqui pra gente nas escrituras, está lá em Eclesiastes 9:10. Então não adianta a gente querer usar da melhor sabedoria, pegar do nosso trabalho, né, do nosso aprendizado, e fazer tudo ao contrário daquilo que Deus manda, né? Precisamos entender que Deus nos deu, né, tudo sob medida para fazermos o melhor para Ele. Então tudo que for fazer para Deus, faça o melhor. Faça o melhor para Deus. Não importa. Se é de madrugada, se é 8 horas, se é de manhã bem cedo, se está frio, se está calor, se está chovendo. Não importa. Faça o melhor para Deus. Porque Deus deu tudo nessa terra para a gente poder desfrutar do melhor dele, do melhor desta terra, né? E aqui, para pensar e agir, temos 3 perguntas muito legais aqui. Espero que você pense bastante nas perguntas. A primeira é: qual é a melhor maneira de vencer o egoísmo e ser um mordomo fiel e generoso? A segunda: você se vê capaz de partilhar um bem com algum necessitado? Pensa nisso, hein? A terceira: que tal investir na salvação de uma pessoa? Foi o que eu falei lá atrás. Às vezes a gente perde, né, a salvação por coisas bobas, né? A gente pede muito a Deus lá uma coisa. Quando Deus nos dá, a gente usa daquela, né, daquele pedido que a gente pediu tanto a Deus, daquela bênção que Deus nos deu, a gente acaba fazendo dela uma outra coisa, né? E isso às vezes pode fazer com que a gente talvez perca a nossa salvação no futuro, né? Por às vezes não ajudar o irmão, não ajudar alguém, né? Nos comprometer com alguém de tudo aquilo que realmente Deus nos dá, né? Então é bom a gente pensar nisso. Pense nisso, né? E você seja abençoado nesta manhã. Que Deus continue abençoando a tua vida nesta manhã. Que logo mais seja um culto abençoado também na presença do Senhor. Que você possa ir com seu coração cheio, ali transbordante de alegria, para entrar na casa do Senhor e receber mais do que Deus tem para poder te dar. Amém? Deus abençoe a todos. Um bom dia a todos. E até a próxima. Beijo a todos. Valeu.